Continuando o nosso estudo anterior, sobre o que é profecia, visão e revelação, vamos descobrir nela, na Bíblia, o verdadeiro ensino a respeito desse assunto. Ao invés de sairmos por aí nos enganando ao acreditarmos em qualquer um que diz ser profeta. E a melhor maneira e forma de se fazer isso é estudando e comparando com ela essas supostas profecias e revelações que são feitas nesse meio evangélico. Vamos ler algumas passagens para usarmos como exemplo para descobrirmos a verdade. Se essas profecias são mesmo vindas da parte de Deus, ou se não são apenas invenção de pastores e pastoras, querendo se passarem por profetas, para terem a aparência de homens e mulheres de Deus. A partir de cada passagem bíblica, vamos aplicar nela essas profecias que são feitas hoje na atualidade, para sabermos se elas seguem os princípios de regras básicas de ensinos das Escrituras. Ou seja, se elas contêm os elementos que é preciso para que possam ser consideradas como vindas de Deus. Porque quando uma visão, profecia ou revelação tem a origem divina, elas contêm instruções, informações e orientações claras e específicas para que o servo de Deus tenha condições para levar a mensagem do Evangelho adiante. Vamos ao primeiro texto, em Atos no seu capítulo 9 dos versos 10 a 12. O texto diz: Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita, e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Agora vamos fazer uma análise textual, para extrairmos do texto os elementos que provam quando uma visão vem de fato da parte de Deus. Notem que no texto, por meio da visão, é dito aonde ele tinha que ir, quem ele tinha que procurar, e até o nome da pessoa a quem ele deveria levar a mensagem. Não só isso, até a cidade dele foi revelado na visão, e o que ele estaria fazendo quando fosse encontrado, ou seja, orando. Vejam quantos detalhes específicos e informações claras é dada ao servo para que ele possa encontrar a pessoa sem qualquer problema ou dificuldade. Percebem a diferença de quando uma visão vem da parte de Deus, quantos elementos elas trazem para que assim não fiquem dúvidas e com isso seja provado a sua origem. Bem diferente do que se vê nesse meio evangélico, que são feitas profecias e revelações, sem quaisquer informações claras ou específicas. Mas que mesmo assim conseguem enganar as pessoas que não têm ainda o conhecimento dessa verdade. É por esse motivo que disse o nosso Deus: O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias no seu capítulo 4 no verso 6. E com o texto de Atos 9 nos versos 10 a 12, nós aprendemos que uma visão, profecia ou revelação para ser considerada de origem divina como vindas de Deus, elas precisam seguir esses princípios bíblicos de ensino. Elas têm que ter orientações e informações bem específicas e com clareza, para só assim Deus ser o foco da mensagem, e não esses que se levantam nesse meio evangélico, tirando a adoração a Deus e atraindo a atenção para si próprio, querendo passarem a aparência de serem profetas. Sendo que Jesus é quem tem que aparecer e ser a principal raiz e fonte de conhecimento para a nossa vida. Porque é isso que o texto ensina em João capítulo 3 no verso 30. O texto diz: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Percebam a diferença de quando se trata de um profeta servo de Deus, pregando, profetizando ou revelando. Ele sempre põe à frente aquele a quem serve para que ele, Deus, seja o centro da mensagem, o único a ser louvado, o único a ser adorado. E não é o que fazem esses que se intitulam profetas nesse meio evangélico. Eles sempre buscam se destacarem nesse meio secular, atraindo toda a atenção. E fazendo isso, eles conseguem fama, sucesso e se enriquecem cada vez mais. Tiram a atenção das Escrituras e dos ensinos dela, porque sabem que com seus ensinos, eles podem vir a conhecerem a verdade e serem libertos desses enganos religiosos que nunca pregam o Evangelho e nem a mensagem da cruz.
Por esse motivo é que o desejo do Espírito Santo é que conheçamos a sua verdadeira mensagem, para que não sejamos enganados. É o que ensina o texto em João 8 no verso 32 que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais alguns textos que provam essa verdade. De que quando um texto tem a origem divina, elas têm todas as informações necessárias e precisas para provar a sua verdade como vinda de Deus. Em Atos, em seu capítulo 10, dos versos 1 a 6, o texto diz: Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Percebem que cada texto que trata de visão, profecias e revelação trazem orientações bem claras e específicas, para que assim os seus verdadeiros servos possam levar e transmitir a sua mensagem. Notem que no texto é dito que ele buscasse o homem de nome Simão Pedro da cidade de Jope. Ou seja, na visão, é dito para qual cidade que ele precisaria ir, a quem ele tinha que procurar, e até onde que ele estaria se hospedando. Com isso, o texto ensina mais uma vez que quando uma visão tem a origem divina, quando vem de fato da parte de Deus, ela traz consigo todas as informações necessárias para que sua mensagem seja transmitida, provando assim que Deus é quem está no controle de todas as coisas e não há margem para erros. Como fazem esses profetas atuais de hoje, que têm suas profecias baseadas na vida íntima e pessoal, e até conjugal da vida dos irmãos. São profecias e revelações baseadas em coisas óbvias e lógicas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Profecias que nem sempre acertam, mas que prendem a atenção dessas pessoas que não conhecem ainda as verdades do Evangelho. Porque se tivessem o mínimo de conhecimento, saberiam que as profecias, visões e revelações de origem divina não diz respeito à vida íntima, pessoal ou conjugal de alguém, mas diz respeito e refere-se somente à pregação do Evangelho de Cristo. É isso que vamos provar lendo na Bíblia mais um texto, que vai nos ajudar a crescermos em graça e em conhecimento. Em Atos no seu capítulo 16, dos versos 9 a 10, o texto diz: Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: Venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Apesar de aparecer na visão um homem clamando por ajuda, mas o significado dessa visão era para que também o Evangelho fosse pregado às pessoas daquela região. Percebem que quando uma visão ou revelação, quando é dada a algum servo, ela tem a intenção e o intuito de pregar e proclamar a mensagem do reino de Deus. Porque o texto deixa claro que depois dessa visão, Paulo não só entendeu, como estava certo de que Deus o havia chamado para essa missão.